A CPAD convida a todos para a 23ª Conferência de Escola Dominical em João Pessoa, Paraíba. Plenárias, seminários e workshops de 17 a 20 de setembro na Assembleia de Deus. Avenida Coelho, Lisboa, 553, Jaguaribe, com a presença de Cláudio Honor de Andrade, Alexandre Coelho, Elianai Cabral, César Moisés e tantos outros. Inscrições e informações no site editoracpad.com.br/eventos. 23ª Conferência de Escola Dominical em João Pessoa, uma realização CPAD. Subsídios. Lições bíblicas. Jovens. Lição 1. A Igreja em um mundo novo. A paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer me dirigir a você que está com a nossa lição de jovens estudando nesse terceiro trimestre do ano de 2015. Nessa nova proposta que nós temos de alcançar a juventude da nossa igreja com um conteúdo que seja mais adequado ao seu perfil, às suas características. Foi por isso que a CPAD, em parceria com os professores de escola dominical de todo o nosso país, preparou essa faixa etária de jovens, separando-a dos adultos, para que você pudesse ser atendido aí nas suas necessidades que já vinham sendo reclamadas há anos. E eu tenho o prazer de, nessa oportunidade, me dirigir a você como o autor do comentário desse trimestre, desse terceiro trimestre de 2015, com o tema Novos Tempos, Novos Desafios, conhecendo os desafios da igreja no século XXI, ou os principais desafios da igreja nesse século XXI. É sempre muito bom poder contar com a nossa parceria entre CPAD e você, como professor que está lá do outro lado fazendo todo um trabalho, porque conhece as características e o perfil dos seus alunos. Acerca desse tema, existem várias formas de abordagem e evidentemente que nós não vamos oferecer aqui nenhuma espécie de receita de bolo, porque dentro da sua realidade, você como professor aqui conhece as características dos seus alunos, o perfil dos seus alunos. Você sabe o nível de escolaridade dos seus alunos, o nível cultural dos seus alunos, o conhecimento dos seus alunos, e você pode atendê-los muito melhor do que nós que estamos à distância. Mas o nosso propósito é ao menos oferecer de maneira panorâmica uma visão e um caminho de como você poderia abordar esses assuntos. Os assuntos são muito realísticos porque fazem parte de todas as mudanças que nós estamos experimentando nesse século XXI, que teve início, de maneira cronológica em 1º de janeiro de 2001. Nós temos aí o início do século XXI. 21º século da era cristã no nosso mundo ocidental. Agora, é claro, do ponto de vista do acontecimento de fato, nós vamos ter outros acontecimentos que marcam o início do século XXI. O que nós queremos destacar é que o mundo que nós estamos vivendo é um mundo muito diferente do mundo que os nossos pais viveram, em termos de costumes, em termos de moralidade, em termos de locomoção, em termos de comunicação, sobretudo de comunicação. Eu acredito que o fato da comunicação ter se tornado tão evidente hoje para nós, tão presente nas nossas vidas, nós vamos até mesmo achando que isso era algo já presente na vida dos nossos antepassados, dos nossos parentes, dos nossos familiares, dos nossos professores, e na verdade é algo extremamente novo. O mundo que nós estamos vivendo hoje, com esse nível de informação, uma massificação da informação, a informação chegando a todos os lugares e em todos os momentos, quase que em tempo real, é uma coisa que traz muitos desafios. E esses desafios, eles aparecem, sobretudo na questão cultural. Pessoas que vivem exatamente na mesma época que você e eu estamos vivendo, mas que organizam a sua vida de maneira extremamente diferente de nós aqui. Como é que isso é possível? Como é que é possível vivermos na mesma época, no mesmo ano, mas de forma tão diferente? Nós vamos descobrir que grande parte das diferenças
tem como responsável a cultura de cada local. E como é que a igreja pode lidar com essa cultura? Será que tudo que existe na cultura deve ser rejeitado pela igreja? Deve ser anatematizado pela igreja? Deve ser odiado pela igreja? Aliás, eu acredito que o ódio deveria ser algo que jamais estivesse presente no nosso vocabulário, pelo fato de que nós somos seguidores de Cristo. Mas o que nós queremos destacar acerca desse trimestre é que, nas palavras do teólogo Karl Barth, nós vamos precisar estar com a Bíblia em uma mão e o jornal em outra. Não é possível lecionar essas lições desvinculado da realidade. Não é possível nos retirarmos simplesmente para o campo teórico, no campo da discussão teórica, e ignorarmos os problemas reais que nós estamos nos defrontando nesse novo tempo. Isso foi uma realidade em todos os períodos da história da igreja. A igreja sempre se defrontou com dificuldades para conviver com a sociedade à sua volta. Isso desde o Antigo Testamento. O povo de Israel convive no Egito, absorve os costumes do Egito e recebe posteriormente, ao sair dali, a lei de Deus para que pudesse tirar de dentro de si esse aculturamento ou essa aculturação que aconteceu durante os séculos que ficaram no Egito e assim formatassem uma cultura exclusiva para Israel e essa cultura deveria influenciar as outras nações. Evidentemente que nós sabemos que o contrário aconteceu com Israel. No período do Senhor Jesus Cristo, por que Jesus Cristo se defronta com gravíssimas oposições? Porque ele propõe um estilo de vida baseado na ética do reino de Deus que não cabe em nenhum período da existência da humanidade, nem no mundo antiguíssimo, nem no nosso primeiro século, no primeiro século da nossa era, quando Jesus Cristo viveu, e muito menos no século 21. Então, o que eu queria já enfatizar para vocês é que nós não devemos pensar que a ética do reino de Deus, os valores e princípios do reino de Deus são impossíveis de se viver porque nós estamos no século 21. Não, eles são impossíveis de se viver porque mesmo no período do século I da nossa era, eles eram difíceis e extremamente impossíveis de se viver porque se coloca uma cultura em oposição aos valores em vigência naquela sociedade. E a cultura que Jesus Cristo coloca é a cultura estipulada pelo próprio Deus. Por isso que Jesus Cristo vive da forma como vive, não reage da maneira como se esperava que ele reagisse e nem se apresenta dentro das categorias que se esperava que ele apresentasse. Então a igreja em um novo mundo significa o seguinte: a igreja em mais uma de suas etapas, a igreja na 21ª etapa de sua existência, enfrentando todas as dificuldades que esse tempo presente traz, que esse tempo presente se mostra, mas com a possibilidade de se observar o comportamento de Jesus e se viver instruído pela vida dele dentro desse período que é tão crucial e que é tão desafiante. O jovem tem possibilidade de fazer isso. O adulto também tem possibilidade de fazer isso. A criança tem possibilidade de fazer isso. Mas tem mais possibilidade de fazer isso aquele que estiver disposto a abrir o seu coração para que o Espírito Santo de Deus atue na sua vida e esteja também disposto a reconsiderar até mesmo aquelas questões que às vezes nós fechamos, mas que são questões que poderiam muito bem receber um diálogo, receber um tratamento diferenciado para que nós pudéssemos estabelecer um contato e pudéssemos estabelecer um diálogo com as pessoas à nossa volta. Nós temos que comunicar com elas porque precisamos levar o Evangelho, a notícia de que o reino de Deus está presente e atuante, ainda que não completamente, mas já está entre nós, através da pessoa de Jesus Cristo, que realizou a sua obra, o seu trabalho, a sua missão no primeiro século da nossa era. Vai ser um prazer e uma alegria poder estar com você durante esse trimestre e podermos juntos crescermos muito para conviver com os desafios, conhecendo os desafios dessa nossa época e também possibilitando encontrar caminhos para que nós possamos superar alguns desses desafios, se não todos eles, mas fazer isso com bastante consciência e com bastante amor no coração. Que Deus te abençoe, que essa primeira aula, a aula introdutória, apresentando algumas características desse novo mundo para a igreja, seja uma bênção e que você possa ter êxito no ensino dessa primeira lição. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. CPAD, 75 anos. A editora da Escola Dominical.
história brilhante, escrita